Oi, gente. Na aula anterior, a gente falou um pouco sobre o início do governo nazista dentro da Alemanha, né? E eu falei para vocês também sobre a questão da limpeza racial, né? Que inicialmente essa limpeza racial ela era voltada mais, né, para as pessoas que eram consideradas arianas, né? E um pouco mais à frente, né, através da catalogação ali, as informações pegas das famílias, né, alemãs, foi criada uma lei, né, a lei de esterilização, aonde tinha o objetivo, né, de estar esterilizando as pessoas que não eram consideradas perfeitas, né? O objetivo dos nazistas era evitar que essas pessoas acabassem, né, tendo filhos e que lá na frente, né, futuramente, né, isso poderia prejudicar, né, a Alemanha que ele queria criar, né, para os alemães, né, para os arianos, né? Só que além dessa questão da limpeza racial, né, que ocorre dentro mesmo para os arianos, né, Hitler, né, para pôr os outros planos dele em prática, né, junto com o Partido Nazista, ele precisava se certificar de que, né, todas as pessoas que estavam próximas a ele, né, eram confiáveis. Né? Então, para isso, né, o que ele faz? Né? Ele convoca uma reunião onde vai estar, né, dentro dessa reunião, vários líderes, né, das tropas militares, né, Gestapo, SS, SA, né, e dentro, né, dessa reunião, no meio dessa reunião, é feito o expurgo, né, de muitos líderes dessas polícias, né, nazistas. Né? Qual que era o motivo desse expurgo? Né? Era evitar que muitas pessoas que não eram confiáveis, né, que não eram consideradas confiáveis, mais à frente poderiam, né, estar prejudicando, né, o Partido Nazista e a Alemanha nazista. Né? Esse evento ele vai ficar conhecido como Noite dos Longos Punhais ou também como Noite das Facas Longas, né, onde Hitler, junto com o Partido Nazista, né, acaba eliminando ali vários líderes, né, principalmente da SA, que não eram considerados confiáveis. Além desse expurgo, né, no meio disso, o presidente, né, aquele mesmo presidente que havia nomeado Hitler como primeiro-ministro da Alemanha, ele acaba morrendo, né, e é a partir daí, né, que os ideais nazistas na sociedade, né, ele acaba crescendo cada vez mais, né, por quê? Porque até então era para ocorrer eleições, né, para o cargo de presidente, só que isso não vai acontecer porque Hitler ele vai centralizar o poder, né, nas suas próprias mãos. Então, a partir de agora, né, ele vai se declarar o Führer, né, o chefe do Partido Nazista e da Alemanha, né? Então, ele vai acumular o cargo tanto de presidente como de primeiro-ministro, né? E a partir desse momento que começa ali o Terceiro Reich dentro da Alemanha. Né? A partir da morte, né, do presidente, que Hitler acaba se tornando o Führer da Alemanha, né, o Partido Nazista vai ser o único partido permitido dentro da Alemanha, né, ou seja, a Alemanha vai se tornar unipartidarista, né, e Hitler, obviamente, junto com o Partido Nazista, né, vai contar ali com uma forte propaganda, né, tanto para estar divulgando, né, os ideais, a ideologia do Partido Nazista, né, para estar exaltando a figura de Hitler na sociedade e principalmente, né, para estar disseminando o ódio contra os judeus. Né? Essas propagandas elas eram, né, tinha à frente do Ministério da Propaganda um cara chamado de Joseph Goebbels, né, aonde junto, né, com os seus auxiliares, né, eles tinham o objetivo de estar divulgando, né, propagandas como essa daqui que a gente está vendo aqui, né, esse cartaz, né, sempre de estar colocando Hitler em um pedestal, né, juntamente com o Partido Nazista, né, mostrando que Hitler, né, era o líder, era o guia daquela sociedade, né, que acabou chegando para estar eliminando todos os inimigos da Alemanha, né, e estava fazendo com que a Alemanha prosperasse cada vez mais. Né? Essas propagandas elas eram utilizadas todos os meios de comunicações possíveis da época, né? Inclusive Joseph Goebbels ele vai falar, né? Vai ter uma frase que depois vai ficar bastante famosa, né? Que uma mentira contada 1000 vezes acaba se tornando uma verdade, né? E essa frase dele vai muito de encontro com aquilo que eles passavam, né? Da figura dos judeus, né? Para a sociedade, né? Então, por exemplo, aqui, né? Um cartaz, né, aonde eles tentam passar, né, que durante o período que a Alemanha estava em crise, né, os judeus, né, eles estavam prosperando, eles estavam engordando, né, e a população, né, estava se lascando, estava na pior, né. Outra propaganda,
né, a gente vai ter aqui, né, esse cartaz, né, onde, né, de cima vem uma mão acusando o judeu, né, por tudo de ruim que acontecia dentro da Alemanha, né? Então, aquela coisa que eu falei para vocês na aula passada, né? Eles tentavam sempre, né, encontrar, né, e eles conseguiram encontrar os judeus, né, para colocar a culpa, né, de tudo, por tudo aquilo que acontecia de ruim, né, dentro da sociedade alemã, né? Então, essas propagandas, principalmente, né, essas propagandas antissemitas, elas tinham esse objetivo de estar, né, culpando os judeus pelas desgraças que ocorria dentro da Alemanha, né, falando que o judeu ele estava por trás, né, da assinatura do Tratado de Versalhes, né, pela perda da Alemanha na Primeira Guerra, porque, né, segundo eles, os judeus acabavam lucrando bastante por conta disso. Né? Aqui do outro lado a gente tem várias crianças, né, projetos nazistas, né, onde eles estão lendo ali um livro também muito disseminado na época chamado Cogumelo Venenoso. Dentro desse livro, né, existia várias coisas, né, de modo totalmente pejorativo, né, em relação aos judeus. Então aqui só pela capa a gente já consegue imaginar do que se tratava, né? Então dentro falava, né, sobre as feições que poderia ter um judeu, né, que o judeu ele comia criancinhas, né, o que as pessoas deveriam de fazer se vissem ou encontrassem um judeu, né, falando que os judeus tinham um nariz grande, que eles passavam doenças, né? E aqui do outro lado a gente tem uma capa de jornal, né, aonde eles, né, acusavam os judeus de realizarem rituais, né, rituais sabáticos dentro da Alemanha, e eles utilizavam crianças, né, sangue de crianças no meio desses rituais. Obviamente que hoje a gente sabe que isso, né, era uma grande balela dentro da Alemanha, né, e que foi utilizado para conquistar cada vez mais a lealdade das pessoas, né? Como eu havia falado e repito mais uma vez, né, esses tipos de regimes, né, totalitários, eles sempre tentam encontrar um culpado por tudo aquilo, né, que se ocorria, né? O objetivo deles era sempre estar olhando, né, fazendo um olhar mais pejorativo para essas pessoas, né, e também mostrando que de alguma forma, né, o partido, né, o regime totalitário estava fazendo alguma coisa para combater esses inimigos da nação. Além dessa divulgação, né, dos livros nazistas, da questão das propagandas, né, elaboradas, a gente vai ter um evento, né, chamado de Queima de Livros em Praça Pública. Isso vai começar a partir de 1933. Né? Como eu falei, eles tinham o objetivo de estar sempre mostrando a ideologia do partido nazista para a população, e obviamente que eles não podiam, né, eles não aceitavam a ideia de que dentro da Alemanha existia livros escritos por não nazistas. Né? Então, esse evento, né, os nazistas eles acabam invadindo todas as bibliotecas de dentro da Alemanha, né? Esses livros que não eram de escritores nazistas, eles são retirados, são levados para uma praça pública e eles acabam sendo queimados. Né? Isso virou basicamente um evento para os nazistas, isso foi bastante importante. Né? Inclusive, se você tiver interesse, né, tem um livro chamado A Menina que Rouba Livros e fala sobre esse evento, e também tem o filme, né? Então, sugiro, ele fala bastante, trata bastante sobre isso, né? E, inclusive, é um cara, né, o pai da psicanálise, Freud, né, ele era contemporâneo a esse evento dentro da Alemanha, que na época ele vai falar, né, que na época da Idade Média, né, as pessoas teriam queimado ele, mas, né, na atualidade, em 1933, né, as pessoas contentam-se em apenas queimar os seus livros, né? E além disso, né, essa questão da queima do livro em praça pública, né, sempre tinha o objetivo, né, como eu falei, de estar exaltando o partido nazista dentro da Alemanha. Sobre a questão das propagandas, sobre a questão tipo da queima de livros em praça pública, né? Junto com isso, a gente também vai ter a questão, né, da ideologia nazista sendo impostas, por exemplo, dentro das escolas, né? Onde as crianças, desde cedo, elas aprendiam a estar exaltando o Führer, né, o Hitler, né? E exaltando também a nação alemã, né? Dentro das escolas, e depois acaba se tornando, né, como se fosse uma organização afora, né?
né, mas também tinha o objetivo de estar educando as pessoas para o futuro da Alemanha nazista, era a Juventude Hitlerista e a Liga das Moças Alemãs. Né? Dentro dessa Liga das Moças Alemãs, as meninas aprendiam desde cedo a como se comportar, né, a como ser uma boa moça, a como ser uma boa esposa e a como ser, né, uma boa mãe. Né? E dentro, né, da Juventude Hitlerista, né, eles aí participava tipo tanto meninos quanto meninas, né, e tinha sempre o objetivo de estar aprendendo os preceitos do nazismo, né, como se tornar um bom cidadão, né, e um pouco mais à frente também o que vai acontecer, vai ser dada a função para essas crianças que participavam, né, de delatarem os seus pais, né, por exemplo, se o seu pai ele tem um amigo judeu, né, ou se você conhece alguma pessoa que se relaciona com um judeu, né, você deve denunciar para o partido nazista. Né? Então, como basicamente as crianças e adolescentes eram considerados o futuro da nação, então desde cedo era implementado esses ideais nazistas, né, na cabeça deles, né, para que o nazismo ele pudesse prosperar cada vez mais. Na próxima aula, então, a gente vai falar um pouco sobre as leis de Nuremberg. Até mais.